O vídeo que você vai ver agora era para ter saído no meio de abril. Não deu. Salve galera, suavidade? Abril é o mês do livro. Por isso, eu resolvi escolher 2 livros que eu considero que mudaram a minha relação com a leitura. Beleza? Então, bora trocar uma ideia. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dani Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal Dani Ideias a gente conversa sobre política, sociedade, educação. Então se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe aquele like e se quiser e puder, você pode me apoiar financeiramente lá no Apoia-se. Valeu! Então galera, eu escolhi fazer esse vídeo por 2 motivos. Primeiro, porque abril é o mês do livro e tudo mais, mas principalmente porque eu queria contar um pouquinho sobre a minha relação com a leitura. Geralmente a gente tem a ideia de que quem é professor, quem trabalha com a área de história, sempre teve uma afinidade muito grande com a leitura ou algo nesse sentido, mas pelo menos para mim a verdade não é essa. Eu me considero um leitor tardio. Na minha infância eu li muito pouco, eu diria que talvez eu nem tenha lido, a não ser quando tinha ali uma obrigação por parte de escola ou algo assim, e aí meus pais também ficavam em cima de mim para eu conseguir ler. Mas o meu despertar para a leitura, a minha relação mais próxima com a leitura, ela acabou acontecendo tarde, eu considero. Eu sempre entendi que a leitura era algo importante, porque sempre meus pais incentivaram muito, meus pais sempre leram muito, mas eu não conseguia ler. Eu sempre achei a leitura, sei lá, um pouco monótona, um pouco interessante, não conseguia me fixar ali, ficar muito tempo parado lendo, me perdia no raciocínio, não conseguia focar. Então eu realmente tive muita dificuldade, na verdade ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade para conseguir parar para ler alguma coisa. Na escola, inclusive, eu tinha uma grande dificuldade de interpretar textos, então eu não era muito íntimo da leitura. Porém, eu sempre tive ali uma noção de que era algo importante, principalmente por conta da influência dos meus pais. Então, quando eu cheguei ali no começo do ensino médio, aos 14 anos, percebendo esse meu déficit e com essa coisa importante que é a leitura, eu meio que me forcei a ler um livro. E eu queria começar a ler, queria me interessar para a leitura, mas não sabia como ao certo. Pedi sugestão para os meus pais de um livro que eles achavam que poderia ser interessante, e eles me sugeriram o livro O Céu Está Caindo, do Sidney Sheldon. Se eu não me engano, eu li esse livro ali quando eu tinha 14, 15 anos, então no começo do ensino médio mesmo, e eu confesso pra vocês que eu não lembro exatamente da trama. Pra fazer o roteiro desse vídeo eu até fui dar uma pesquisada pra lembrar mais ou menos do que se tratava, e o que eu posso dizer é que era um livro de investigação policial, que é a base do Sidney Sheldon mesmo, que tem uma trama muito interessante. A protagonista é uma mulher que tem um filho que ela adotou em umas condições um tanto quanto tensas, e é um livro que vai te levando ao redor de uma investigação de um assassinato e que tem conclusões que chamam bastante atenção, que são surpreendentes no final. A ideia aqui em si não é falar exatamente desse livro, mas sim o que esse livro fez comigo, como que ele mudou a minha relação com a leitura. E a grande sacada é que esse foi o primeiro livro que me colocou dentro da narrativa. Eu realmente consegui imaginar toda aquela história, me envolvi com todo aquele enredo e aquele livro ele me prendeu. Inclusive, eu me lembro que no momento em que tem a revelação bombástica ali dos vilões e tudo mais, que é algo surpreendente, você não tá ali esperando, eu lembro que eu tava lendo, eu parei, voltei e falei, não, pera, é isso mesmo que eu tô lendo? É realmente isso? Porque eu não tava esperando por isso. Então, foi a primeira vez em que a leitura me trouxe esse ar de surpresa, essa coisa que fica na sua cabeça e fala, cara, é sério mesmo que foi isso que aconteceu? Eu não estava imaginando. Então foi realmente um livro que me envolveu e me permitiu viajar junto com ele. No momento em que eu estava lendo ele, eu estava em outro lugar, né? Então foi realmente uma experiência muito boa, e a partir desse livro eu comecei a adotar a prática de terminar um romance, né? Terminar um livro e já começar outro. É claro que nem sempre a gente engaja totalmente no livro e vai lendo ele rapidamente ou algo do gênero, mas desde então eu comecei a ter essa prática. Eu termino um livro e já começo outro, vou atrás de outro para começar. Se eu vou demorar mais ou menos para ler não é exatamente a questão. O grande lance é que eu sempre procuro ter um livro de romance, uma história, uma narrativa ali,
para acompanhar o meu dia a dia, o meu cotidiano. E isso começou por causa desse primeiro livro aí do Sidney Sheldon, O Céu Está Caindo, que eu entrei em contato. Mas os livros não servem apenas para relaxar, para ter um momento de lazer ali, não. Eles podem ter outra relação, a leitura pode ter outra relação com a gente. E eu descobri isso principalmente com o livro O Nascimento da Tragédia Grega, do Nietzsche, que eu entrei em contato durante a minha graduação. Esse foi o primeiro livro que eu li com um teor de pesquisa, com a intenção de estudar por meio desse livro. Eu utilizei ele como uma das principais fontes de um projeto de iniciação científica que eu fiz na graduação, e foi uma relação nova para mim com a leitura, porque esse livro ele tem um teor de elaboração de ideias, elaboração de argumentos. O autor não está ali necessariamente contando uma história pra gente, ele está, na verdade, construindo conceitos, defendendo determinadas ideias, e sendo bem honesto, o Nietzsche não faz isso de uma maneira muito fácil. Então, além de tudo, foi um livro que deu bastante trabalho para eu conseguir ler. E é um tipo de leitura diferente daquela de narrativa, de romance, porque você vai debatendo com o autor. Mas esse debate que a gente faz com o autor, esse diálogo que a gente faz com o autor, não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Então também foi por meio desse livro que eu aprendi a pesquisar recorrendo a outros autores. Às vezes o Nietzsche falava de uma coisa lá que eu não sabia o que era, e se eu não compreendesse aquele conceito, se eu não compreendesse aquele argumento, eu não ia conseguir compreender mais o que ele estava falando ali, o raciocínio dele. Então eu tinha que parar, ir atrás de outras referências para conseguir compreender essa ideia. É uma relação com a leitura bastante diferente, é uma relação de pesquisa, é uma relação de diálogo, é uma relação de debate, é uma relação de estudo. Mas também é uma relação em que a gente tem que aprender a largar a mão, a ter calma, porque teve vários momentos do livro ali em que eu lia, não entendia, lia de novo, não entendia, pesquisava, voltava, não entendia, e eu tive que aprender a largar um pouco mão, a entender que talvez eu não ia compreender aquela ideia naquele momento mesmo. Essa é uma coisa um pouco incômoda, porque gera esse ar de inconclusão, muitas vezes de incapacidade, de imaturidade intelectual, mas faz parte. E saber desencanar um pouco disso durante a leitura foi importante para eu conseguir concluir o meu trabalho. Eu deixei muito claro nas apresentações que eu fiz depois sobre o que eu tinha concluído da minha pesquisa, que esse era um trabalho inicial, que muita coisa do que eu tinha estudado eu realmente não tinha compreendido totalmente, que ainda haviam lacunas que não estavam preenchidas, e isso faz parte, no final das contas, do nosso processo de estudo. E eu consegui aprender isso, consegui entender essa realidade, principalmente por meio desse meu primeiro trabalho com esse livro do Nietzsche. Claro, à medida em que eu continuei pesquisando, essa relação foi ficando cada vez mais madura e doendo cada vez menos, eu acho, porque hoje, quando eu me deparo com algo que eu não estou conseguindo compreender, que não está rolando mesmo, eu tenho um pouco mais de facilidade, talvez, de aceitar que, ok, parece que nesse momento eu não vou compreender essa ideia e beleza, bola pra frente, vamos até onde a gente está conseguindo ir nesse momento. Mas o legal é que mesmo com essas inconclusões, mesmo com essa incapacidade de compreender tudo o que o autor estava dizendo, eu ainda assim consegui elaborar novas ideias, tive diversos insights, passei a enxergar o mundo com outros olhos, fazer novas reflexões. Então mesmo que eu não tenha absorvido tudo aquilo que o Nietzsche escreveu naquela obra, isso não significa que foi um trabalho em vão e que não foi frutífero, muito pelo contrário. Eu desenvolvi boas ideias e bons olhares a respeito do mundo a partir desse estudo. E essa é outra relação que a gente pode ter com os livros também. Mas o legal é perceber que, embora essas duas relações com a leitura sejam diferentes, né? Uma com um ar mais de relaxamento e de lazer e a outra com um ar mais de estudo, de trabalho, as duas permitem que a gente questione a nossa realidade, as duas permitem que a gente perceba o mundo de outras maneiras, as duas nos fazem, de certa forma, dar uma viajadinha e as duas podem nos transformar. Então essa eu acho que é uma das características mais interessantes dos livros, essa capacidade que eles têm de fazer com que a gente pense de maneira diferente, de fazer com que a gente olhe para a realidade com outros olhos, que a gente, organize questões que antes a gente não elaborava. Afinal de contas, não é à toa que os livros eles fazem parte das grandes transformações que a gente vê na história da humanidade. Eles, de uma forma ou de outra, contribuem para que as pessoas enxerguem a sociedade de uma maneira diferente,
coloquem questões ali que antes a gente não fazia, enfim, contribuem aí para que a gente realmente promova transformações. E, no Brasil especificamente, um tipo de literatura que tem ganhado espaço nos últimos tempos e que, no meu entender, deveria ganhar cada vez mais espaço, é a literatura indígena. Um dos nomes mais conhecidos da literatura indígena é o Ailton Krenak, que escreveu 2 livros que eu considero que são bem interessantes para a gente pensar o momento em que a gente está vivendo. Deixa eu só pegar esses livros. O mais conhecido eu diria é esse daqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas também tenho A Vida Não é Útil. Inclusive, eu fiz um vídeo comentando um pouquinho sobre esses 2 livros, eu vou deixar ele aparecendo aqui do lado para você conferir. E antes de você ir para esse vídeo, desce aqui nos comentários e conta para mim o que você acha dos livros, qual que é a sua relação com a literatura, já tinha pensado nessas reflexões que eu trouxe, não, enfim, conversa aí com a gente, beleza? Além disso, não se esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal e se puder me apoiar financeiramente é só clicar no botãozinho do Apoia-se que está aqui do lado, beleza? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!